buenas, galera. Chegou a hora e chegou finalmente o momento, né, em que a academia vai acompanhar aí o Super Mundial com vocês, com novidades aqui na nossa história também. Então, bora lá, bora projetar. Já tô aqui, ó, esquentando as mãozinhas porque tem muita coisa boa aí pela frente nessa semana e começando então pelo domingão, né, que é sempre um dia aí de muito futebol e não poderia ser diferente aí com 3 acompanhamentos e a gente ligadaço aí em tudo que vai acontecer. Bora, galera! Vamos nessa, Mari! Chegou o dia! Não tem mais pra onde correr. A Copa de Clube está acontecendo, já é uma realidade. E hoje já tem uma maratona, hein, galera? 4 jogos em 4 horários diferentes, 3 grupos jogando, 2 grupos concluindo já a rodada inaugural, a primeira rodada, 2 brasileiros em campo, um duelo de gigantes europeus. Nossa, quanta coisa boa hoje, hein, galera? E também a expectativa para a maior goleada do torneio, quem sabe? Porque eu acho que tem um primeiro jogo aí, Mari, que pode entregar um resultado elástico. Para quem quiser encarar já, 1 da tarde, um jogo totalmente desnivelado. Tô vendo odds aqui, Mari. 1,01 pro gigante da Baviera, o Bayern de Munique contra o Auckland City, que representa a Oceania, hein, galera? Quem vai trabalhar desse jogo aí? Difícil, requer paciência. Jogo em Cincinnati, TQL Stadium, o Bayern de Munique como o Auckland City. E a gente também destaca esse jogo para vocês no nosso site, tem prévia. Bayern de Munique que se classificou através do ranking da UEFA nos últimos anos. O Auckland City não é só o único representante da Nova Zelândia, mas o único representante da Oceania pelo ranking nos últimos 4 anos. Essa partida promete demais para o Bayern de Munique. Auckland City totalmente azarão, odds acima de 50 para essa partida, Mari. Nessa hora aí a gente espera-se pelo menos, ver uma grande diferença em campo. Será que isso se confirma? Na prática, vai depender muito do que o Bayern colocar em campo. A expectativa da escalação do Bayern para esse jogo, full power, é Neuer, Laimer, Jonathan Tah, Stanisic, Guerreiro e Kimmich, Pavlovic, Miller, Olise, Gnabry e Kane, galera. O Bayern de Munique não tem o Alphonso Davies, que teve uma ruptura de ligamento cruzado anterior, lesão conhecida como LCA. O Min Jae-kim teve uma lesão no tendão de Aquiles, zagueiro sul-coreano. O Daigo Upamecano, outro defensor, teve uma lesão no joelho. E o Hiroki Ito teve uma fratura no metatarso do pé direito. Então, são algumas baixas aí para esse time do Bayern de Munique, mas as estrelas, principalmente ofensivas, estão garantidas. E o destaque para a chegada aí do Jonathan Tah, defensor do Bayer Leverkusen, que teve inclusive naquela conquista, né, do título invicto de 23-24, agora chegando ao Bayern de Munique e devendo fazer a sua estreia diante dessa equipe do Auckland City. O Auckland City, né, Mari, vai tentar dificultar da maior maneira possível, né? O elenco todo do Auckland City, Mari, é avaliado em 5 milhões de euros para comprar todo o elenco do Auckland City, né? Somado aí, né, muito menos do que quase todos os passes aí de jogadores do Bayern de Munique. O principal jogador é o Maier Bevan, 5 gols e 3 assistências na temporada, ele deve ser titular. Provável Auckland City tem Tracy, Lagos, Mitchell, Boxall e Lobo, Ilish, Garriga e o Manishkun, Bivan e o Zeb. Vejamos aí o que sai desse jogo. O Auckland City vem de 3 vitórias seguidas na Liga Nacional da Nova Zelândia, a última delas em 30 de maio fez 5-2 no West Coast Rangers.
mas não dá para se basear nisso, né? Um nível de campeonato muito abaixo. E, inclusive, mesmo assim, né, Mari? O Auckland City é só o terceiro da Liga da Nova Zelândia, 25 pontos, está 4 pontos atrás do Birkenhead United, que é o líder. O Bayern de Munique não joga desde 17 de maio, fez 4-0 no Hoffenheim na última rodada do campeonato alemão, do qual foi campeão com sobras, terminou com 82 pontos, 13 à frente do vice-líder Bayer Leverkusen, mas seus jogadores, quase todos aí estiveram jogando na data FIFA. Bayern de Munique chega forte aí para pensar em título mundial também, né? Se a gente considerar a era dos campeões mundiais aí a partir das organizações da FIFA, o Bayern ganhou em 2013 e em 2013 no Marrocos, a final contra o Raja Casablanca, que tinha eliminado o Galo, né? Desculpa lembrar isso, torcida do Atlético Mineiro, 2-0 para o Bayern, e 2020 contra o Tigres, que tinha eliminado o Palmeiras, né? Torcida do Verdão. 1-0 para o Bayern de Munique no Catar naquela ocasião. Então, Bayern vai em busca do terceiro título na era FIFA, mas lembrando que o time também disputou as edições de 76, ainda na era antiga da disputa do Mundial. Em 1976, o Bayern de Munique superou a equipe do Cruzeiro e também teve a conquista de 2001 contra o Boca Juniors, quando superou por 1-0 do Estádio Olímpico de Tóquio em 2001. Em 76 eram 2 jogos, né? O primeiro em Munique foi 2-0, depois em Belo Horizonte 0-0. Então o Bayern é um tetracampeão mundial. Só o Real Madrid com 9 títulos tem mais títulos no somatório, né, de todas as edições reconhecidas como mundiais. O Bayern está empatado como o Milan, como tetracampeão do mundo. Vejamos o que sai desse jogo, mas uma partida que requer muita paciência, né? Muito difícil se posicionar num jogo de odds 1.01 para um lado e odds acima de 50 para outro, né, Mari? Tanto que eu quero parabenizar aí quem fez a prévia, que eu acho até que foi por um caminho legal, ainda que com uma odd um pouquinho mais baixa. Over 1.5 gols no primeiro tempo. Foi uma alternativa aí para se buscar tamanha diferença. Dá para esperar talvez para ver se essa odd chega a ser maior ou tentar abraçar essa odd um pouquinho abaixo do que é a nossa odd média de trabalho aí, odd 1,50. Mas o bicho começa a pegar mesmo, Mari. Lembrando que Bayern de Munique e Auckland City estão no grupo C com Boca Juniors e Benfica, que só jogarão na segunda-feira, mas o bicho começa a pegar mesmo. Eu diria que é o primeiro grande jogo do Mundial, às 4 da tarde de Brasília, 20 horas para Portugal, Rose Bowl Stadium em Pasadena, nos Estados Unidos. Paris Saint-Germain, o atual campeão da Europa, e o Atlético de Madrid estarão se enfrentando. O PSG em busca do seu primeiro título e pegando a equipe do Atlético de Madrid, que esteve, né, na disputa de 1974, quando foi campeão contra o Independiente da Argentina em 2 jogos. Perdeu em Avellaneda da Argentina por 1-0, mas ganhou por 2-0 em Madrid, do Vicente Calderón, 2-1 no agregado, e foi pela única vez naquela ocasião campeão mundial. Que jogo teremos esse PSG e Atlético de Madrid? O PSG é o time a ser batido para muitos, né, Mari? O grande candidato ao título, e muitos acreditam que só possa perder o título se realmente tiver de ressaca aí do esforço todo para conquistar a Liga dos Campeões. A questão é, PSG ganhou Liga dos Campeões, ganhou a Copa da França, ganhou o Campeonato Francês. O time tá ganhando tudo que tá disputando, tá acostumando mal a sua torcida. E esse vai ser uma reedição de um jogo que aconteceu no caminho do título, Mari, dessa temporada 24-25, porque em novembro o Atlético de Madrid ganhou do PSG em Paris por 2-1 na 4ª rodada da fase de liga. Então o PSG tem um retrospecto da temporada para dizer: eu sou o time a ser batido, eu sou o melhor time da Europa e quero mostrar que sou o melhor do mundo. Mas o Atlético de Madrid pode dizer o seguinte: não,
Tudo bem, vocês ganharam tudo, mas não ganharam de nós, não ganharam da gente. Foi 2-1 pro Atlético de Madrid, com gols do Molina e do Ángel Correa, virando uma partida que o PSG saiu na frente aos 14 minutos como Zaire Emery. Duelo bem legal esse. O Atlético de Madrid não joga desde 25 de maio, quando fez 4-0 no Girona, fora de casa, em La Liga, então teve uma semana a mais de preparação para o Mundial, né? O jogo do PSG da final da Champions foi em 31 de maio, o Atlético de Madrid terminou em terceiro campeonato espanhol. Vamos ver o que sai dessa partida pro Botafogo. Seria ideal, né, Mari? Já que é o grupo do Fogão, um empatezinho, porque aí o Botafogo ganhando do Seattle, ele sai na liderança e transfere a pressão e a obrigação para os europeus depois, para as outras 2 rodadas. Vamos ver o que sai desse jogo. Eu tô bastante curioso. Jogaço para acompanharmos juntos aqui na academia, galera. 4 da tarde do domingo, horário de Brasília. O ambos marcam foi recomendado na prévia. Dá para tentar esperar por uma odd melhor para trabalho. E tô bem curioso aí para saber como esses times estarão em campo. Até é a curiosidade de muitos, né, Mari? Ah, como é que os grandes europeus vão encarar a Copa de Clubes? Eu acho que não dá para se basear pelo Bayern contra o Auckland City pela grande diferença técnica. Então aqui, que é um duelo teoricamente mais igual, se não for igual, pelo menos um pouco mais parecidos os times, é que a gente vai ter uma dimensão real de como esses times estarão encarando a competição. O PSG do Luiz Henrique inscreveu o Lucas Hernandes e o Kang In Lee para a disputa do Mundial. Se esperava que eles sairiam durante a janela de transferências, mas eles foram inscritos. Assim como o time vinha full power para a final da Liga dos Campeões, o time segue sem desfalques. Se o Luiz Henrique colocar força máxima, Mari, aí ele escala Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pátio, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, para pegar o Atlético de Madrid, que é um time que trata como prioridade essa competição. O Antoine Griezmann assinou novo contrato no início de junho e vai para o jogo. A provável escalação, no entanto, do time do PSG tem Oblak, Llorente, Ledorban, Lenglet, Galan, Simeone, Depou, Koke, Samuel Lino, Sorlot e Julián Álvares. Fica o convite aí, galera. Jogaço, 4 da tarde, para acompanhar em live junto com a Academia das Apostas Brasil. E às 19 horas de Brasília, Mari, 23 horas portuguesas, aquela resenha, aquela briga que eu compro toda hora aí, né? Principalmente com meu amigo Nuno Matos, sobre a diferença do futebol na América do Sul e na Europa, Brasil e Portugal. Chegou a hora do tira-teima, hein? Palmeiras e Porto. Palmeiras, um dos principais times do Brasil e da América do Sul nos últimos anos. Claro que muito por conta de um português, indiscutivelmente, o Abel Ferreira. O Porto, um time que está em baixa dentro do próprio futebol português, não só no nível do futebol europeu. Isso é indiscutível também, não acho que a gente possa contestar. Fechando o grupo A que teve no jogo de abertura do sábado, ao Al Inter Miami. Esse jogo acontece em East Rutherford, no MetLife Stadium, que é a casa do New York Jets e do New York Giants, né? Na NFL, inclusive. E a gente vai ter essa partida tão importante, tão legal. Filipão, que é nosso portista aqui, representante do Porto nas lives, concordou com a análise que fizemos, né, Mari? Que o Palmeiras pegou o pior europeu entre os brasileiros, pelo menos europeu de pior fase, mas, ainda assim, eu acho que ninguém espera uma vitória fácil do Palmeiras. Muito pelo contrário. Lembrando que a equipe do Palmeiras joga o Mundial por ter sido campeão da Libertadores da América de 2021, enquanto o Porto se classificou pelos 4 anos de ranking da UEFA, né? Por um dos melhores rankings. Foram 3 campeões de Liga dos Campeões classificados pela UEFA, e as outras 9 vagas de 12
foram preenchidas pelo ranking e o Porto estava entre os melhores ranqueados. Então, estou bastante curioso para essa partida. É o primeiro jogo de um clube brasileiro nesse novo cenário da Copa de Clubes. A gente está bem curioso para saber também qual é o nível do futebol brasileiro enfrentando esses clubes europeus e nós estaremos contando tudo para vocês, é claro, sobre Palmeiras e Porto. Nem se fala do peso maior que tem para o Palmeiras, a pressão, né? Aquela piada que o torcedor do Palmeiras não aguenta ouvir, é uma piada verdadeira, né? O Palmeiras não tem mundial. A dor do Palmeiras, porque mesmo tão dominante no Brasil e na América do Sul nos últimos anos, quando chegou no mundial acabou pipocando, acabou decepcionando. O Porto, por sua vez, já conquistou o mundo em 1987 e em 2004, mas nos formatos antigos, justamente enfrentando apenas os sul-americanos, né, em jogos únicos finais, ganhou do Peñarol em 87, debaixo de neve, em Tóquio, no Japão, ganhou pelo placar de 2-1 no somatório, foi 1-1 no tempo normal, e aí fez na prorrogação, fechou em 2-1, e em 2004, o ano das zebras no mundo inteiro, Porto pegou o Once Caldas da Colômbia em Yokohama, no Japão, e foi campeão nos pênaltis por 8-7, depois de um empate por 0-0. Ou seja, Porto também não conseguiu ganhar no tempo normal. Vamos ver se agora, numa má fase em que se encontra, Porto vem de uma derrota num amistoso para o Riga da Letônia por 2-0. A última partida oficial, fechando a temporada em Portugal, fez 3-0 em casa no Nacional, mas ainda assim o Porto ficou só em terceiro no campeonato português, 71 pontos, 11 atrás do Sporting. O Palmeiras, é verdade, perdeu o último jogo oficial, 1º de junho para o Cruzeiro por 2-1 no Brasileiro. Ainda assim, né, o Palmeiras é quarto colocado do Brasileiro com 22 pontos e um jogo a menos que o segundo Cruzeiro e o terceiro Bragantino. Se já tivesse 12 jogos, poderia estar vice-líder e até líder, né? Dependendo aí do Palmeiras vencer seu jogo a menos e o Flamengo perder. Então é um time que tá forte da briga pelo título, fez uma campanha excepcional na Libertadores, perfeita, incontestável. Isso tudo dá muito ânimo também pro time do Palmeiras, Mari. Dito isso, o Palmeiras, para esse jogo, segue sem o Bruno Rodrigues, que se recupera da cirurgia do joelho. O Figueiredo também tá fora. O Richard Rios não deve ser problema, apesar de ter sentido dores na data FIFA enquanto esteve servindo a seleção colombiana. O Paulinho tem presença incerta para esse jogo. A provável escalação do Abel Ferreira tem o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque. Já o Porto do Martim Anselmi não tem o Vasco Souza, que está se recuperando de uma lesão, e o volante Marco Gruitch também está fora dessa partida. Provável Porto tem Diogo Costa, Mário, Pérez, Marcano e o Francisco Moura, Vieira, Pedro, Eustáquio, PP, Samu e Rodrigo Mora. Vejamos se confirma aí essa escalação. Dito isso, Mari, tô curioso demais. Palmeiras e Porto é um dos duelos, para mim, mais importantes pro futebol brasileiro e sul-americano nesta fase. Porque se o Palmeiras, que é um dos grandes do Brasil e da América do Sul, nos últimos anos, não conseguir competir como o Porto, que é um dos piores, repito, europeus classificados, e para mim o pior europeu no caminho de um brasileiro nessa fase de grupos, aí vai ser muito desanimador pro futebol brasileiro, sem nem ver as outras estreias, Mário. Eu vou me decepcionar demais. E aí, o que tu tem para dizer desse jogaço, 19 horas do domingo, que a gente acompanha aqui na academia? Não que eu ache que algum brasileiro vá conseguir ganhar aí o Mundial, mas se tem alguém que vai tentar é o Palmeiras, né? Por tudo que ronda aí o Palmeiras com essa história de Mundial. E aqui, concordo, né? Pegou aí o europeu em pior fase, mas ainda assim um time que tem condições aí de fazer um bom jogo, né? O ataque do Porto
é bem interessante, né? Então, já pensando nisso aqui, num jogo que pré-live a gente ainda não tem um over 2, né? Eu acho que poderia oferecer aqui um over 2 e que eu até acho que o Palmeiras, se fizer um gol aqui, vai tentar segurar, né? Firme aí, se segurar essa vitória. Eu acho que tá num grupo onde tem muitas condições de pelo menos avançar para a próxima fase aí o Palmeiras, né, num grupo aí do Inter Miami e Al Ahly. Então acho que dá para dizer que o Porto é o adversário a ser batido aqui nesse grupo, e se sair na frente o Palmeiras deve tentar se segurar aí com isso, né? Por isso acho que um over 2 até seria a entrada ideal aqui, mas eu não vou ficar de fora desse ambos marcam, tá? Acho que as odds estão muito interessantes aqui. Igual eu falei, ofensivamente, gosto desse time do Porto. Acho que o problema aí do Porto, ele é mais defensivo. E do Palmeiras, acho que nem preciso falar muito, né? Também um time ofensivamente interessante. E aí, né, aqui pro nosso padrão Campeonato Brasileiro, Palmeiras até tem uma boa defesa, né? Mas que por vezes aí posta a prova deixou a desejar, né? Em confrontos na Libertadores, por exemplo. Então aqui contra o Porto, uma odd 1,95, né? Para esse ambos marcam. Vejo muito valor e é a minha sugestão. Bom demais. E aí, Mari? O madrugadão, se vocês acham que é madrugadão pro Brasil, imaginem pros portugueses, né, Mari? Pros europeus. 23 horas de Brasília, galera, nesse domingão, 3 da madrugada para Portugal. Botafogo e Seattle Sounders, o glorioso estará em campo. Vai ter a segunda chance, né, no Mundial, depois da decepção no ano passado. Botafogo que, por enquanto, nem lembra o Botafogo de 2024, campeão do Brasil, campeão da América, mas quem sabe no Mundial encontre, né, o futebol que ficou no ano passado. Se classificou como campeão da Libertadores 2024 e pega um dos times dos Estados Unidos, como eu falei no programa do sábado. Para mim o Seattle Sounders é o único time dos Estados Unidos que se classificou com mérito, Mari, que merece estar aí. Isso não se contesta. Ele foi campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2022. A classificação que inventaram pro Inter Miami e pro Los Angeles FC, aí a gente, meu Deus, né? Pode ficar um programa inteiro falando sobre isso. Politicagem, né, galera? Money Talks. Mas, nesse caso, o Seattle, sim, para mim, é o grande time dos Estados Unidos pela forma como se classificou. E a gente vai estar conferindo tudo com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Botafogo nesse grupo que é uma pedreira, né, com PSG e Atlético de Madrid. Vamos falar bem da verdade, né, Mari? Se o Botafogo não ganhar do Seattle Sounders, é praticamente um adeus, né? Vai fazer o quê? Vai empatar ou perder com o Seattle para depois ganhar dos outros dois da Europa e se classificar? Então, é um jogo extremamente decisivo para o Botafogo, que eu espero que tenha aprendido com a lição no Mundial passado, né? Quando foi terrivelmente superado, lamentavelmente superado. Então, eu espero que tenha aprendido a lição o time do Botafogo, né? Que ficou pelo caminho pro Pachuca, e aí o Pachuca é que decidiu o mundo como o Real Madrid. Bom, time do Botafogo pelo menos ganhou os últimos 3 jogos, né, Mari? A fase é uma das melhores no ano, porque o sarrafo tá mais baixo nesse ano. 1-0 contra a Universidade de Chile em casa e aquela classificação sofrida na Libertadores. 1-0 contra o Santos fora, muito por conta da expulsão do Neymar. Até então o Botafogo estava sendo pressionado. E o 3-2 muito sofrido contra o Ceará em 4 de junho. O Botafogo, claro que com
o jogo a menos, já que muitos times jogaram na quinta-feira e o Botafogo e os demais do Mundial não. É o 8º colocado com 18 pontos. Poderia estar no G6 se tivesse já jogado 12 partidas, poderia, mas ainda assim é muito pouco para quem foi campeão do Brasil e da América no ano passado. E pega um Seattle que perdeu os últimos 2 jogos oficiais, tomou 3-0 do Vancouver, do Canadá, e 3-2 em casa do Minnesota, em 1º e 8 de junho. A última vitória foi em 28 de maio, quando fez 1-0 no San Diego. O Seattle, de maneira geral, é 14º, né? Faz a 14ª melhor campanha da Major League Soccer, mas na sua Conferência Oeste é o 6º entre 15, estaria se classificando para os playoffs com 26 pontos em 18 jogos, 9 pontos a menos que o líder Vancouver. Tem algumas coisas bem importantes para a gente pontuar aqui, né, Mari? Primeira delas, esse jogo, por envolver um time dos Estados Unidos, né? Galera cria muito aquela ideia, pô, é jogo em casa e tal, é o time da casa. Bom, nesse caso é importante que se diga, é de fato. O jogo acontece no Lumen Field, que é o estádio de Seattle, o estádio do Seattle Sounders do futebol e do Seattle Seahawks na NFL no futebol americano. Então, sim, por mais que o Botafogo seja apresentado como mandante em muitas casas, até na tabela oficial, o jogo é Seattle e Botafogo. É como se a Copa de Clubes fosse do Brasil e esse jogo caísse pro Newton Santos, pro Engenhão, galera. Então, o Botafogo, nesse caso, tem o azar também, né? Não basta pegar 2 europeus, ainda pega um time que estará jogando em casa, que estará jogando em seu estádio. Dito isso, Mari, para essa partida, o Botafogo, em relação ao time que embarcou para os Estados Unidos, não tem o Matheus Martins para estreia, ainda se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Cuiabano também ainda deve ficar de fora, mas o Renato Paiva tem reforços também para essa disputa do Mundial. Ainda assim, a provável escalação tem John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Álvaro Montoro e Savarino, Arthur e Igor Jesus, para pegar o time do Seattle Sounders, que tem 4 baixas: Paulo Arriola, que é um atacante, Jordan Morris, que também é um atacante, o Gomes Andrade, zagueiro, e o Ki Riquim, outro zagueiro, são desfalques. O Brian Schmetzer falou que o Botafogo tem o favoritismo, porque, segundo o técnico do Seattle Sounders, já será um sucesso para o Seattle Sounders se marcar um gol no torneio. É brabo, hein, Mari? Que responsa pro Fogão. Provável escalação do Seattle Sounders: Frei, Roldan, Jackson Reagan, John Bell e Noahu Tolo, Vargas, Roldan, De La Vega, Rusnak e Ryan Kent, com Jesus Ferreira no comando do ataque. Vejamos o que acontece nesse jogo. A prévia da academia, viu, Mari? Foi a vitória do Botafogo, odds 1,91. Confiram aí na Novibet, na Betano, que a gente recomenda demais para vocês. E tomara, né, que se confirme que seja um domingo muito positivo para o futebol brasileiro nessa Copa de Clubes. Estaremos com vocês para esses 3 principais jogos: PSG e Atlético de Madrid, Palmeiras e Porto, Botafogo e Seattle Sounders. Esperamos vocês, bora madrugar juntos. 11 da noite, horário de Brasília, esse último jogo começou para valer a Copa de Clubes, galera. Até lá, esperamos vocês.